Mal esse servo, sobrou um só, e mal esse servo acabou de contar essa história para Jó, chega o terceiro servo de Jó e diz que os caldeus, como os sabeus, eram novamente tribos nômades que praticavam a pilhagem, o roubo e o assassinato. Então ele diz que os caldeus roubaram os camelos e mataram todos os servos de Jó, e só sobrou ele para chegar até lá e contar o que aconteceu. Jó continua em silêncio cerimonial. A essa altura do campeonato, ele já deve estar entendendo que alguma coisa muito estranha está acontecendo na vida dele. E talvez ele esteja se perguntando ou perscrutando o coração dele para tentar identificar se ele pecou contra Javé. Porque ele era tão zeloso que quando os filhos dele faziam festa, quando acabava a festa, ele chamava os 10 filhos e oferecia sacrifícios a Javé, porque ele pensava no coração dele: talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Olha, um homem maravilhoso, esse homem não pode ter pecado, meu Deus do céu, né? Perto da gente, então, esse cara é um santo, né? E no entanto, os desastres começavam a se suceder na vida dele. E aí chega a quarta e última tragédia. Uma outra epifania, um furacão. Derrubou a casa onde os 10 filhos de Jó estavam reunidos, celebrando a vida. E as 7 filhos de Jó morreram. As 3 filhas de Jó morreram. Ele ficou sem nenhum filho. Essa aí é uma provação, não é para amadores essa aí não. Essa aí é para quem Papai do Céu decidiu que vai ter que conhecer como funciona o inconsciente de qualquer maneira. Essa aí é daquela que diz o credo cristão sobre Cristo, que desceu aos infernos, ficou lá 3 dias, né? Essa aí é para o indivíduo no inferno, né? E conhecer o inferno assim, não de ouvir falar, né? Mas de ter visto. Essa aqui não é para qualquer um. E o que Jó faz diante disso? E aí eu hipotetizo um gesto ritual, se precipita sobre a terra e simplesmente pulveriza as ovelhas de Jó. Eu quero dizer que essa experiência de Jó aqui, de perder os filhos e as filhas, ela não é tão incomum assim. Não sob a forma literal, não quer dizer que o indivíduo perdeu a filha ou perdeu um filho, mas pessoas que estão no mundo perderam objetos muito amados, muito queridos e sofreram golpes violentos. E não tão frequente quanto a gente gostaria, muitas vezes o indivíduo perde 3, 4 pessoas da mesma família de uma só vez. Então não é uma experiência assim tão incomum. Por outro lado, a literalização dessa experiência acaba nos afastando, da dimensão psicológica da experiência. Alguém pode não perder nenhum filho e não perder nada, e perder todas as suas convicções, e se ver de uma hora para outra afundado numa depressão tão violenta que outra coisa não quer a não ser morrer. E o indivíduo nada perdeu. Só perdeu aquilo que é invisível ao mundo. O mundo nem entende como é que alguém pode estar tão deprimido daquela forma, mas alguma coisa dentro do indivíduo foi perdido. Alguns objetos de sustentação do ego foram pulverizados por uma experiência interior que o indivíduo nem sabe e que eventualmente pode chamar de doença, ao invés de entender como uma experiência tipo Jó, uma experiência espiritual. Jó em nenhum momento tem dúvida de quem está fazendo aquilo com ele. Ele não tem dúvida disso. Em nenhum momento ele tem dúvida. Nós vamos ver isso aqui agora. A gente está no capítulo 1, percebe a riqueza dos detalhes do livro, como você pode ficar no capítulo 1, assim, durante 3 horas falando sobre um único capítulo, do versículo 1 ao 23, um texto curto, a riqueza psicológica, porque a densidade é a densidade do inconsciente. O livro é todo inconsciente, o livro de Jó. É todo inconsciente.
Uma transformação poderosa acontece a partir da experiência de Jó com o inconsciente dele, tradicionalmente chamado de Javé. Qual é o gesto ritual e terapêutico de Jó frente à tragédia que se abateu sobre ele? Quando a quarta tragédia, a morte dos filhos, encerra o ciclo da tragédia, ele se levanta, ele estava sentado. Ele rasga o manto dele, raspa a cabeça dele, cai por terra, se inclina no chão e diz, é muito lindo o que ele diz, né? Vou pegar aqui do texto: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Javé me deu, Javé me tirou. Bendito seja o nome de Javé. E Jó não cometeu nenhum pecado, mesmo diante de todas essas tragédias que se abateram sobre ele. A gente poderia pensar assim, pô, realmente o cara é incrível, né? E Javé assistindo lá do alto do seu trono a cena acontecer aqui na terra, né? Ele assim, é incrível, né? Tô me sentindo culpado, eu não devia ter apostado com Satã. Na verdade, eu não devia nem ter chamado a atenção de Satã para o servo Jó, meu servo. Eu não sei o que aconteceu com a minha faculdade onisciente. Ela falhou. Porque a onisciência, por definição, é saber tudo. Saber o que existe lá no fundo do inconsciente da gente, no fundo do nosso coração, né? E Javé quis fazer esse teste, ele ficou em dúvida. E uma das traduções possíveis etimológicas para Satã, né, é aquele que inocula a dúvida. Nessa ocasião, isso é interessante saber, Satã não é uma entidade, né? Ele não é uma personificação ainda do mal. Ele aparece só como um pensamento, aí Jung vai entrar aí bonito, né? Um pensamento que se opõe ao pensamento de Javé, um pensamento dentro da cabeça de Javé que se opõe ao pensar de Javé. Interessante? Aquele diabinho. Na mandala de Deus é como se houvesse uma sombra, e essa sombra, né, que se opõe ao pensamento de um Deus totalmente bom. Então não é uma personificação do mal, né? Talvez fosse uma qualidade do próprio Javé, né? Isso não chega a ser um escândalo, né? Porque quando a gente lê a história de Saul, a gente percebe que Deus ali tira a sanidade, sai de dentro de Saul. O texto diz que Deus se ausenta de dentro de Saul e envia um espírito mau para atormentá-lo. Como é que Deus pode enviar um espírito mau, né? Mas para a mente antiga, né, Deus era uma composição mais harmônica de luz e sombra, ao contrário do que nós admitimos, né? Esse é o sucesso, inclusive, do inimigo, né, nas religiões neopentecostais, nas seitas neopentecostais. O inimigo é totalmente presente lá, é dissociado mesmo, coisa esquizoide, né? Não faz parte da mandala, é o bem versus o mal, né? É o inimigo versus, né? Isso é que é uma dissociação que fica reforçada, né? E que pode ser letal para a gente, né? Isso pode ser letal, psiquicamente letal. Porque num processo de psicoterapia, de psicanálise profunda, o que a gente tem que integrar é a nossa sombra. A gente chama a nossa sombra de inimigo, ao invés de chamar de irmão, né? Porque o Novo Testamento vem, Jesus diz assim, é irmão. Tudo que existe é nosso irmão, né? São Francisco é meu irmão. Se a gente não sente partes da nossa mente, né, a nossa sombra, como aquele irmão renegado na consciência, e que seu poder destrutivo sobre o indivíduo consiste no fato de estar reprimido dentro dele, sem direito a falar, o indivíduo mantém essa pressão sobre o inconsciente, ele surta. Aí quando surta, o que é? Joga para fora, expele. O complexo é expelido para fora, aí o mundo fica me perseguindo, né? Tem inimigo em todo lugar.
Todo mundo é o inimigo. Faraó agora é o inimigo que está falando, né? Então, difícil, mas nós vamos lá. Então, notaram o gesto ritual e terapêutico de Jó? Eu dividi ele em 5 estações. Se levanta, rasga o manto em sinal de luto e dor. Raspa a cabeça em sinal de luto e dor. Se inclina, lembra do meu vídeo psicólogo clínico de se inclinar, cliné, grego, né? Se inclinar diante das forças do inconsciente, né? E cai no chão, né? Porque aí tu tem que ir lá no chão. Tem que ir lá no chão porque essa força te esmaga toda a tua soberba, toda a tua arrogância. Soberba e arrogância que Jó talvez tivesse e não soubesse que tivesse, né? Isso aqui é também um outro problema que Freud, muitos anos depois, mas não acidentalmente judeu, né? Não acidentalmente, né? Esse inconsciente judaico estava lá dentro de Freud, um grande rabino, na verdade, um psicanalista, um grande rabino. Eu digo sempre que as obras completas de Freud devem ser abertas com um respeito cerimonial importante, porque o homem conhece o inconsciente. Vamos para a narração do 2º capítulo? Ou a gente deixa o 2º capítulo para nosso próximo encontro? Porque todos os meus projetos eu estou vendo que não vão acontecer em função da riqueza do texto. Mas vamos tentar o 2º capítulo, né? O 2º capítulo, então, vai do versículo 1 ao versículo 13. Né? Esse capítulo é muito interessante. Né? Eu vou pedir perdão e desculpas para as pessoas eventualmente mais piedosas que estejam aqui, cheias de fé, né? Que me desculpem, porque a análise psicológica é uma análise que não é teológica, né? É uma análise às vezes dolorosa e difícil de ser admitida, né? Mas esse é o nosso exercício aqui que precisamos fazer, né? Porque o que acontece? Terminado o 1º capítulo, né, se abre uma nova cena. Essa cena ocorre no céu. De novo, Satã está na corte celestial, de novo conversando com Deus. Se repete praticamente o mesmo diálogo do capítulo 1. Sendo que dessa vez, Javé diz para Satã uma frase, né, difícil de ser entendida. Porque ele diz assim: ele persevera, Jó, em sua integridade, e foi por nada que me instigaste contra ele para aniquilá-lo. Olha essa frase. Javé dizendo para Satã, olha só, Jó persevera, viu como ele é fiel a mim? Apesar de você ter me jogado contra ele. Satã ficou calado. Se fosse um psicanalista, teria que falar. Mas Satã ficou calado. Assim, E se fosse um psicanalista, o que o psicanalista dizia? Se estivesse no meu divã, ou Javé ia ficar muito zangado comigo, e é um perigo Javé zangado, né? Ou então Javé teria que se transformar no Cristo e encarnar sob a forma de Cristo, para viver a experiência humana, né? É que Jung diz que Jó é o precursor de Cristo. Depois de Jó prepara o caminho para um Deus misericordioso, não o Senhor dos exércitos, aquelas titulações bélicas que Javé tem, né? Vingativo, ciumento, raivoso, né? Se arrepende, né? É uma antropomorfização. Projetamos em Javé aspectos da nossa psique, né?